Amigos e amigas, o programa Questão de Ordem aqui da Assembleia Legislativa, nós temos o prazer de receber hoje uma autoridade nas questões da legislação eleitoral, um dos advogados especialistas no assunto que mais conhece com profundidade e com prática as questões das leis eleitorais. Dr. Joacy Loura Júnior, que já foi juiz eleitoral, é um dos nomes mais conhecidos no meio jurídico da nossa terra. É um advogado brilhante, respeitado e que nos dá o prazer de estar conosco hoje. Doutor Joacy, bem-vindo. É um prazer conversar com o senhor. Obrigado. E amigo do Sérgio, né? Depois de tudo que ele falou. Sérgio, muito obrigado pelo convite, a todos da TV Assembleia. É importante estar aqui porque aqui nós estamos na casa do povo, né? No parlamento, no local onde o povo é representado. E estar aqui é falar diretamente também com o povo. Então, fico muito lisonjeado, muito agradecido por, aí mais ou menos meia hora, a gente poder tratar dos assuntos pertinentes à matéria. Então, Joacy, vamos começar com um assunto, uma pergunta bem direta. Não é exagero essa troca de legislação eleitoral a cada eleição? Sem dúvida. Acaba sendo um emaranhado de legislação a cada 2 anos, né? E aí, apesar do direito eleitoral ser muito dinâmico, Sérgio, eu acho que não necessitava tanto. Daí porque a Câmara, em 2021, tentou, né, e aprovou o Código Eleitoral e parou no Senado. E de lá para cá, o Senado Federal não colocou para frente a votação do Código Eleitoral, que vai ter mais ou menos 1.000 artigos, quase 900 e alguma coisa. Esse Código Eleitoral ele vai dar uma segurança jurídica maior, ele vai tentar fazer com que não haja a cada 2 anos essas inovações. E, infelizmente, o Senado Federal entendeu por bem ainda não colocar para votação o Código Eleitoral, que já foi, diga-se de passagem, aprovado pela Câmara dos Deputados em meados de 2021. Vamos voltar um pouquinho no tempo, doutor Joacy. Vamos falar um pouquinho da sua experiência como juiz eleitoral. Como é que foi a sua experiência? O que o senhor considerou de mais importante que o senhor acompanhou e decidiu? O senhor acha que houve uma evolução em Rondônia em relação às eleições? Pensando na sua atuação como juiz e trazendo para os dias de hoje. A minha trajetória no direito eleitoral, ela começa eu sendo nomeado como juiz eleitoral aproximadamente com 35 anos. Muito novo. Até então, e ainda com um ar de desconfiança, né, Sérgio? Porque essa questão da juventude, enfim, ninguém conhecia Joacy. E eu tive não só o privilégio, mas o prazer de fazer parte do TRE Rondônia com membros, né, que deixaram saudades, como é o caso do saudoso, né, querido Dr. Herculano Martins Nassif, do saudoso Walter Waltenberg Júnior, entre outros juízes, entre outros desembargadores, advogados que fizeram, né, parte do colegiado junto com a gente. Eu posso falar, a experiência que me trouxe, Sérgio, muito grande, foi a questão da ouvidoria. Eu fui ouvidor titular 2 vezes do TRE Rondônia, chegando a presidir o Colégio Nacional de Ouvidores da Justiça Eleitoral, e aí fazia interlocução dos 27 TREs brasileiros com o TSE, na época comandado e presidido pelo ministro Dias Toffoli. E havia um objetivo desse colégio, que era a criação da ouvidoria do TSE, porque o TSE cobrava que os TREs tivessem ouvidoria, mas ele próprio não tinha. Faço o que eu falo, mas eu não faço, eu não preciso fazer. E aí, algumas reuniões que nós tivemos com o ministro Toffoli, ele foi sensível à situação e, para surpresa de todos, na última semana da sua presidência, ele editou um decreto criando a ouvidoria do TSE. Então, esse legado que a gente acabou deixando para as ouvidorias brasileiras, eu sinto muito orgulho de ter sido o presidente que, na época, o ministro Toffoli criou a ouvidoria do TSE, eu presidindo o Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral Brasileira. E algumas inovações que a gente pode dizer, a questão, a Justiça de Rondônia eleitoral, ela sempre foi muito alvissareira, sempre foi muito ousada. E tudo que era de assunto que em alguns lugares se tinha
por exemplo, alguma desconfiança, alguma insegurança. Aqui em Rondônia não, a gente aplicava, havia uma discussão com os outros juízes e na medida do entendimento, da interpretação e do convencimento de cada um, era aplicada a matéria tranquilamente. Por exemplo, a questão da ficha limpa, em 2012, aqui no TRE Rondônia, a gente não aplicou para aqueles que já tinham cumprido o prazo, porque nós entendemos que, uma vez que já tinha sido cumprido, não era justo, não era racional e tampouco justo, né, que aquela pessoa já tinha cumprido e agora voltasse de novo a ficar inelegível. Porque lembre-se que naquele momento a legislação falava que a inelegibilidade era de 3 anos. E aí depois, na ficha limpa, na lei da ficha limpa, aumentou para 8. Então não era possível cobrar de quem já estava limpo voltar à questão agora de cumprir 8 anos. E aqui o TRE Rondônia, de forma unânime, entendeu dessa forma. Falando na ficha limpa, doutor Joaci, esse é o tema mais polêmico da reforma eleitoral aprovada na Câmara, que ainda está lá no Senado e que não vai valer certamente para a eleição do ano que vem. Nós temos muitos políticos, vários aqui de Rondônia, mas centenas pelo Brasil afora, que já cumpriram o prazo da sua condenação pela ficha limpa, mas continuam condenados. E agora, doutor Joaci, o que o senhor acha que deve acontecer? Pois bem, Sérgio, isso é um tema que está tanto no PLP 112, que é o Código Eleitoral, o projeto de lei do Código Eleitoral, quanto nessa mini-reforma que a Câmara aprovou dentro do prazo legal, foi ao Senado, e o Senado declinou, dizendo que não iria votar nada na pressa. Tanto no Código quanto nesse projeto, o que diz? Diz que a condenação vai contar, os 8 anos de condenação vai contar a partir da condenação, a partir daquele momento em que a pessoa é condenada no colegiado. Hoje, na prática, o que acontece? A pessoa é condenada, ela tem o direito de recorrer, o sagrado direito de recurso, ela recorre, e quando ela recorre já estando inelegível, com os efeitos da inelegibilidade. Então, se ela ficar recorrendo 4, 5, 6 anos, o tempo que ela recorrer, ela vai ficar pesando contra ela essa inelegibilidade, que chama-se inelegibilidade processual. E aí depois, na legislação atual, vamos imaginar que ela ganha esse recurso, mas ainda assim continua inelegível. Ela só vai estar apta a concorrer depois que ela cumprir e passar 8 anos para frente é que ela vai estar apta. Então acaba na prática sendo 16, 14, 20 anos de inelegibilidade. E a lei fala em 8. Por isso que há esse projeto de lei para dizer, a partir do momento da condenação em colegiado, começa a valer os 8 anos, independente do cumprimento da pena. Esse, tanto é o artigo do projeto do Código Eleitoral, quanto da mini-reforma que não foi aprovada no Senado Federal. É uma pena isso, porque tem políticos já estão com 20 anos praticamente sem mandato, né, doutor Joaci? E é uma pena que extrapolou as questões legais, né, e não foi corrigido. Mas tomara que para 2026 tudo já esteja resolvido, né? Essa é a tendência, né, Sérgio? Porque o relator, o senador Marcelo Castro do Piauí, o MDB do Piauí, disse que o Senado Federal quer fazer uma discussão ampla, segura, com a sociedade, para que essas inovações, seja da mini-reforma, seja do Código Eleitoral, elas valham efetivamente para as eleições de 2026, que daí o prazo limite seria até a primeira semana de outubro de 2025 ser aprovado para poder valer nas eleições de 2026, haja vista o princípio da anualidade, lá do artigo 16 da Constituição, que em qualquer questão eleitoral ele tem que ser observado. Então, Joaci, outro tema polêmico chama-se urnas eletrônicas. Polêmico para uma parte do Brasil, para outra não. Com sua experiência nessa questão das eleições, com tudo que o senhor assistiu, com tudo que o senhor acompanhou, qual é a sua opinião sobre a qualidade e a segurança das urnas eletrônicas? Pergunta muito boa. Eu posso dizer que na época que eu fiquei no TRE praticamente 5 anos da minha vida como juiz titular 2 vezes. E eu entrei no TRE sendo cético, sendo desconfiado com urna eletrônica, sendo muito sincero. E acabei acompanhando congressos, acabei acompanhando oficinas de urna eletrônica. Eu acho que o que faltou e o que faltava à Justiça Eleitoral era ser mais comunicativa e aberta, porque nenhum sistema é seguro
de forma demasiada, de forma ilimitada. Qualquer sistema precisa de atualizações. E a Justiça Eleitoral batia no peito e fala, não, aqui o meu sistema ninguém burla, e fazia de uma forma muito fechada. Essas discussões que foram trazidas na última legislatura, principalmente pelo presidente Bolsonaro, elas acabaram sendo boas porque a Justiça Eleitoral viu e percebeu que precisava abrir mais essa discussão com a população, com colegiados técnicos, com engenheiros, enfim, e acabou-se também vendo que precisava haver alguma atualização. E isso foi bom. A Justiça Eleitoral chamando parceiros, chamando técnicos para poder fazer essa análise. Tirando isso, eu acho que o nosso sistema é sim seguro, todavia precisa, como eu disse, ter uma comunicação maior, dizer em todo momento, nosso sistema é bom, mas quando é necessário vamos fazer uma atualização, diferentemente do que era dito anteriormente. Não, o nosso sistema é pronto, é acabado, não precisa de atualização e é anti qualquer tipo de furto, de dados, enfim. Não, agora acho que a Justiça Eleitoral tem que ir nesse caminho. Tanto é verdade, que em outros lugares, aqui a gente pega o exemplo agora da Argentina, está também fazendo, e lá com a questão da urna eletrônica também. Então, e aí dizer também, né, Sérgio, muita gente fala, mas por que os Estados Unidos não faz? Mas por que o Japão não faz? Porque o Canadá não faz. É questão de cultura. Lá no Canadá se vota a lápis. Você imagina se votasse a lápis aqui, né? Passava a borracha. Então é questão de cultura. As pessoas não vão mudar o seu voto. Para eles ali é uma questão sagrada. Aqui no Brasil, fica imaginando se fosse a lápis aí os votos, né? A cédula de votação. Quem é mais velho aqui em Rondônia lembra, nos tempos antigos, lá final dos anos 60 e início dos anos 70, o número de urnas que apareciam boiando no Rio Madeira, né? Então, realmente houve uma evolução. O tal do mapa eleitoral, né? O mapa também que mudava, e o cara saía do local da votação e da contagem dos votos eleito, quando chegava na sua casa não estava mais eleito, enfim, era uma esculhambação. Evoluiu muito. Mas, doutor Joacir, eu lhe pergunto, já está definido que na próxima eleição vai haver o voto impresso ou ainda não? Pela legislação, sim. O TSE ele aprovou uma resolução para que certa porcentagem do seu equipamento fosse acoplado essas impressoras, né, para fazer a impressão do voto, e sem, diga-se de passagem, sem o contato humano. Ele é mostrado vamos dizer assim, numa cabinezinha ali, num dispositivo, melhor dizendo, de acrílico, onde a pessoa confere o voto, a partir da conferência que aquele voto é impresso e cai diretamente num local em que vai ficar armazenado. Penso eu que a alegação era, Sérgio, de que não havia dinheiro, e de fato gera um custo, um ônus grande. Agora, passado esse tempo todo, quero crer que tanto o Congresso Nacional quanto o próprio TSE podem melhor se estruturar e se planejar para que haja um número maior, com vistas a ter todos aí os equipamentos de acordo com a legislação, haja vista que a legislação está em vigor e deve ser colocada em prática. Doutor Joacir, o atual presidente Lula diz que nós temos 35 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Num país tão pobre, embora esse número pareça exagerado, o financiamento público de campanha com dinheiro da sociedade não é um exagero? Sem dúvida. Eu, inclusive, falo isso. E essa foi a temática da minha dissertação de mestrado, onde eu entendo até hoje que acabar com a doação privada de pessoas jurídicas foi um erro do STF. Mais um, né? Entre tantos outros. Por que foi? Porque se retirou a possibilidade dos empresários doarem, e tem empresário que quer doar, tem empresário que quer participar da política. Não era, penso eu, que não era crível, não era justo que o mesmo empresário pudesse doar para vários partidos ou vários candidatos. Isso aí não era doação, era investimento. Mas doar para um partido só, para um candidato só, escolher o lado, saber que se aquele partido que ele doou, aquele candidato que ele doou, que aquele empresário não vai participar do sistema do executivo, isso gera a possibilidade de que empresários possam, de fato, né,
ajudar na política e retira do sistema público essa necessidade, essa obrigação de que a gente, eu, você, qualquer um, faça o financiamento. Porque, na prática, é isso. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é um dinheiro público que poderia ser investido em outras áreas. Agora, por outro lado, também, como pesquisador da área, a gente sabe que política não se faz sem dinheiro. Política tem que fazer de alguma forma com o dinheiro, seja público ou seja privado. Na Alemanha, por exemplo, a cada um marco que se aplica do público ou do privado, também se aplica o mesmo valor do público. Então, fica paritário. O que hoje a gente viu na prática é que depois que o STF, a partir da decisão que tomou em setembro de 2015, da proibição de doação de pessoa jurídica, as doações de pessoas físicas quase não existem mais, ou existem muito pouco. Então a gente precisa sim nortear, fazer, e aí o Congresso Nacional precisa fazer uma legislação, porque ele não está proibido. O que estava proibido, o que ficou proibido pelo entendimento do STF foi aquele modelo. Mas se o Congresso Nacional entender por fazer um outro modelo, onde as empresas possam doar, não tem nada que haja proibição dentro do nosso ordenamento jurídico. E a partir daí vai se retirando os valores a cada momento, o valor público, e deixando com que, buscando investimento privado de empresas. Eu comungo dessa ideia, tanto que escrevi isso na minha dissertação de mestrado. Muito bom. Então, Joaci, nós temos eleição municipal no país inteiro em outubro do ano que vem. Vai mudar muito em relação à última eleição municipal e à última eleição presidencial ou basicamente fica no mesmo? Vamos lá. As eleições municipais de 2020 foram umas eleições atípicas, excepcionais, até você lembra bem que estávamos na pandemia, então, tanto que ela foi prorrogada para acontecer em novembro e não em outubro. Foram eleições excepcionais. Dentro de uma excepcionalidade, obviamente, aquela norma foi colocada. 2022 já foi uma eleição mais aberta, já sem pós-pandemia. O que eu posso dizer é que da legislação de 2022 para as eleições de 2024 não muda absolutamente nada, podendo mudar duas situações. Uma delas a gente acabou de ver semana passada ou retrasada, que foi o STF entender que nas eleições o poder público deve conceder transporte público. Isso já vai ser aplicado para o ano que vem. Então é uma mudança. No dia da eleição, os municípios devem fazer o transporte público. Outra mudança que pode acontecer é a questão das sobras, naquela situação de 80-20, que o STF está julgando. 3 ADIs, já tem 3 votos para entender que esse modelo de contagem de sobras, 80-20, é inconstitucional, e por isso, com o voto do relator Lewandowski, do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, que é inconstitucional. A única divergência que está havendo aqui para o Lewandowski se aplicaria apenas para as próximas eleições. Para o Gilmar Mendes e para o Alexandre de Moraes, não, já se aplica das eleições de 2022 em diante. O que isso muda na prática para nós? 7 cadeiras na Câmara Federal mudariam. Uma delas aqui de Rondônia, podendo sair um deputado do União Brasil e entrar um deputado do Podemos, um deputado federal. Isso, na prática, pode mudar. E a partir daí, das eleições de 2024 em diante, aí a eleição municipal, com esse entendimento do Supremo, essa questão das sobras de 80-20 deixa de existir. Mudaria também na Assembleia Legislativa alguma coisa, doutor? Não, na Assembleia Legislativa não muda, porque todos os deputados que aqui foram eleitos independentemente da questão do 80-20. Eles já foram eleitos com o quociente partidário e tendo pelo menos 10% da votação nominal mínima. Aqui não muda nada, fica como está. Então, Joaci, federação que valeu para a eleição presidencial, ou não valeu ainda, não me lembro. Valeu. Vai valer para a eleição municipal também? Vai valer, porque é uma legislação que foi uma novidade em 2022. Temos, salvo engano, 2 ou 3 federações. Eu lembro que tem a federação do PT, tem a federação do PSDB e Cidadania, e tem mais, eu acho que do Rede e mais um outro partido. Então, são 3 federações que nós temos. Essas federações, pela legislação, elas funcionam como um partido só fossem.
durante o período de 4 anos. Então, continua em plena vigência, em pleno vigor, da mesma forma que era. Tanto assim, se você lembrar, uma decisão aqui do TRE recente reconheceu que um partido entrou sozinho e ele fazia parte de uma federação. Era uma ação contra um senador. Isso. E aí o TRE Rondônia entendeu que, como o partido entrou isolado e ele faz parte da federação, nem entrou no mérito e extinguiu a ação, porque precisava que a federação entrasse, não um partido isolado. Mas que coisa. Bom, e com relação à eleição municipal também, eu queria lembrar, doutor Joaci, os inúmeros casos em que prefeitos de Rondônia e de todo o Brasil, mas muitos de Rondônia têm sido caçados lá no 2º ano, no 3º ano, no 1º ano, causando nas comunidades uma mudança de toda a estrutura política. O que o senhor acha que isso devia ser feito para, ao menos, amenizar essa situação em que muitos prefeitos não conseguem chegar nem à metade dos seus mandatos? Primeira coisa é o prefeito, quando vai à reeleição, e isso acontece demais, é usar da máquina pública. Então, houve cassações aqui no TRE Rondônia em que prefeito, saindo do 1º mandato e do 2º, ele usou de forma clara, abusiva a máquina pública, e com abuso do poder político, abuso do poder econômico, isso vai gerar uma cassação. Outro modal de cassação é a questão política realmente interna de alguns municípios, né, Brasil afora, e aqui em Rondônia também, em que há divergências políticas que a Câmara começa a entender que o prefeito já não está agindo da forma como deveria, e aí o prefeito também incide em eventual crime de responsabilidade, dando assim asa e fundamento para que alguém da população, um popular eleitor, possa pedir a abertura de um impeachment do prefeito e isso a Câmara votar e tirar esse prefeito. A gente viu isso acontecer em alguns municípios aqui de Rondônia e no Brasil isso é tão comum, né? Agora, de fato, o que os eleitores precisam perceber, eu acho que é ver a retrospectiva dos candidatos, ver quem é quem, ver quem está preparado, ver qual o projeto, ver o que aquele candidato de fato pode agregar. Não adianta colocar pessoas que sejam aqueles famosos outsider, aqueles caras que vêm para... vai gerar uma questão de avanço. Às vezes esse avanço pode ser prejudicial porque gasto com corrupção gera um custo para a gente, mas gasto também com má administração gera um outro custo, um rombo muito maior. Então os eleitores têm que ficar atentos ao perfil e à proposta de cada candidato. Estamos chegando pertinho do final, mas eu preciso lhe perguntar, doutor Joaci, qual é a sua visão, como um homem especialista em legislação eleitoral, da importância dos parlamentos e da nossa Assembleia Legislativa especificamente para a democracia do nosso país? A nossa Assembleia Legislativa ela é motivo de orgulho, porque aqui não só há discussões, né? Agora mesmo vai ter, logo em seguida, nós ainda no mês de novembro, teremos uma discussão sobre direito eleitoral, onde virá ministros, enfim. É um parlamento que sempre está voltado para as questões mais alvissareiras que temos, né? Tanto de conteúdo, quanto de colocar em prática. A TV Assembleia, por exemplo, é um exemplo disso, onde o povo pode ter acesso a informações do que o parlamento está discutindo, mas, sobretudo, os assuntos interessantes para a política, para a questão eleitoral e, principalmente, para a comunidade. Então, eu vejo a nossa Assembleia Legislativa com muito bons olhos, porque sabemos da competência, da qualidade, não só dos parlamentares, mas, sobretudo, dos servidores que aqui estão, seja os servidores de carreira, seja os servidores comissionados, que fazem aquilo que podem de melhor para dar para você que está em casa, você que vai assistir esse produto final, que é essas entrevistas, ou em qualquer coisa de comunicação, ou qualquer coisa do parlamento, ou qualquer coisa de lei, a gente sabe que vai sair o melhor que pode. 30 segundos para suas despedidas. Eu quero agradecer ao presidente Marcelo, a todos os deputados, especialmente aos meus amigos Pedro e deputado Luiz do Hospital, a pessoa dele, saudar a todos os deputados e deputadas dessa casa, saudar os servidores também aqui da comunicação e agradecer o convite. Fiquei muito grato, muito lisonjeado em poder falar tão rapidamente aqui sobre questões eleitorais. Obrigado, Sérgio. Muito bem, doutor Joaci Loura Júnior, nosso convidado de hoje, nós agradecemos a audiência. Fique conosco que vem muito mais aí para você.